estamos gravando e seguindo as boas práticas aqui. Boa noite novamente, porém agora devidamente gravado. Pessoal, para quem deu uma olhada aí na chamada para aula, nós estamos aqui numa linha de continuidade, né? Começamos há 2 semanas atrás, passei para vocês uma atividade a respeito de coleta de dados. Estamos na parte de conteúdo focando em cliente, e aí para que a gente possa, né, chegar novamente a esse momento aqui, só dar uma breve relembrada, né? Estamos aqui em projeto de aplicação web, temos como objetivo, né, essa parte de projeto, que é o pensar em como fazer, né? O objetivo do curso de vocês é formar desenvolvedores para a web e, nesse caso, formar o quê? Desenvolver páginas para a internet, aplicativos, portais. E paramos no momento aqui falando sobre cliente, né? E como eu sempre gosto de enaltecer, o nosso paralelo, a nossa coordenada comum aqui, visa o trabalho de conclusão de curso de vocês, que, acredito eu, como eu sempre reafirmo aqui, será o primeiro projeto em particular. Então, mirando o TCC, né, nós temos aqui, vocês terão, né, estamos no segundo módulo, está começando, acredito eu que vocês estão começando a falar sobre isso. Eu vou, na medida do possível, tentando acompanhar a mesma linha, né, o mesmo ritmo do TCC de vocês. Porém, o nosso conteúdo aqui é o seguinte também, né? Se você vai desenvolver uma página para a internet, obviamente você precisa ter alguém para desenvolver. Ou então vai desenvolver para si mesmo, tudo bem? Quando você desenvolve uma página para a internet, tendo como referência uma pessoa que te procura ou te contrata, você tem ali a figura do cliente. É aquele sujeito para quem você está desenvolvendo uma solução. E como a gente sempre gosta de lembrar, quem entra na internet não está querendo apenas estar conectado, não quer apenas ganhar uma URL, né? www.meunome.com.br. Longe disso, já falamos isso aqui dezenas de vezes. Estar na internet tem objetivo. Ou é vender, ou é divulgar sua marca, ou é trazer visibilidade, alguma proposta, algum objetivo você tem nisso. E aí, quando nós colocamos a atividade referente a uma coleta de dados, que é referente ao cliente que, pelas perguntas que me chegam aqui, tá, não só de vocês, mas de outras turmas também, quando temos esse assunto, é que muitas vezes, nesse primeiro momento, fica meio abstrato, né? Parece meio que algo meio subjetivo. Mas que cliente, professor? Eu não entendi. Como assim coleta de dados? Então, eu recebi algumas perguntas ao longo das semanas aqui, que esse primeiro momento, para quem vem do primeiro, chega no segundo e falamos de projeto para a web, eu sempre tenho que fazer esse lembrete e tentar reforçar o sentido do que estou falando aqui, né? Se o objetivo é desenvolver soluções para a internet, você está desenvolvendo soluções para alguém. Este alguém é o cliente. Professor, eu não tenho cliente, eu não tenho ninguém para desenvolver meu TCC. Tudo bem, faz de conta que tem. E sobre isso, nós passamos uma atividade há 2 semanas atrás e na última aula eu disponibilizei o tempo da aula para essa atividade. Porque quando você vai, né, quando você tem este cliente que te contrata ou te procura para desenvolver uma página para ele para a internet, como é que você pode desenvolver uma página para ele se você não sabe o que ele quer? Então, esta entrevista, esta coleta de dados que foi tema da tarefa, é voltada para isso, para que você possa desenvolver um roteiro para tentar extrair desse possível cliente quais são as intenções dele, o que ele deseja com uma página para a internet. E aí, quanto mais específico, quanto mais objetivo você for, melhor. Quanto mais evasivo você for, pior. Não é uma entrevista, digamos assim, de uma imprensa especializada. Não é uma pergunta, não é um quiz de perguntas e respostas aleatórias, né? E eu acho que, num primeiro momento, toda e qualquer pergunta pode parecer útil. Mas, como eu disse, isso aqui não são perguntas aleatórias, são perguntas direcionadas ao negócio que esse cliente tem, né?
E aí, voltando às nossas aulas, antes de chegarmos na etapa de coletar dados sobre cliente, nós falamos especificamente sobre cliente, sobre o perfil do cliente, né? E eu sempre gosto de colocar também como referência a nossa coordenada geográfica aqui, né? Aonde estamos, né? Se nós estivéssemos nesse momento em Nova York, centro do mundo, nós teríamos, né, como cliente potencial, talvez grandes multinacionais. E aí a gente tem que também entender o nosso lugar no mundo. Multinacionais não vão em salas de aula de ensino técnico buscar profissionais para desenvolver, vão buscar para treinar, para fazer parte da sua equipe. Mas eles já vão buscar soluções de empresas consolidadas e que têm ali um know-how nesse desenvolvimento. Qual é o nosso público-alvo? Pequenos e médios negócios, talvez alguns maiores, mas esse é a abrangência do profissional de nível técnico. Você pode até, digamos assim, fazer parte de uma multinacional, mas uma multinacional, por exemplo, a IBM, não vai nos procurar amanhã para que a gente desenvolva um aplicativo para ela. Mas você pode ser contratado amanhã ou depois em um processo seletivo pela IBM. O que eu quero dizer é que este cliente a quem me refiro, que nós usamos como parâmetro para esta atividade, geralmente numa região como a nossa, como disse, não estamos em Nova York, não estamos na Avenida Paulista, em São Paulo, onde nós temos um parque tecnológico muito aquecido e você tem uma vasta oferta de empresas tecnológicas para você atuar. Aqui nós temos comércios de pequeno e médio porte, alguns até maiores. E é esse o universo de trabalho que nós temos. Eu mostrei também algumas semanas atrás, por 2 ou 3 vezes, o nosso guia comercial online, onde tinha uma relação de negócios, de empresas, né? De depósito de materiais para construção, lojas de automóveis, imobiliárias, todas anunciando seus respectivos negócios num portal digital. E já disse a vocês também que sempre tem uma iniciativa de quando, né, estou em contato com alguns desses pequenos numa proporção não de importância, mas de dimensão, né, que eu entro em contato com este público comercial, eu sempre pergunto se tem uma campanha de marketing especializada, se há alguma coisa já direcionada para isso, e a resposta que eu tenho, na maioria das vezes, é que não tem. E que o trabalho que existe hoje, na grande maioria dos casos, é algo meio que digitalmente instintivo. Como assim instintivo, professor? Olha, o cara cria uma página no Instagram ou no Facebook e simplesmente vai alimentando e retroalimentando aquilo por conta própria. E muitas vezes dá resultado. Mas imagine então se tivesse, por exemplo, alguém com um perfil já específico, que estuda o comportamento desse mercado, que entende um pouquinho ou está estudando para entender como funciona esse mercado, poderia e pode contribuir e muito para desenvolver esta prática comercial, que hoje ainda, eu posso dizer para vocês, não é 100%, mas nós já temos sim uma expressividade digital na web. Tudo bem? Haja visto como nós mostramos aqui no portal. E aí, estou relembrando algumas questões que já foram faladas aqui para posicionar na tarefa da semana passada, que para desenvolver uma página, eu preciso ter alguém para desenvolver. E este alguém, né, deve ter um produto, um negócio que ele pretende colocar na internet. E aí é onde entra o foco da atividade, esta possível coleta de dados, que é uma entrevista. E aí, só para relembrar, eu espero que vocês não tenham esquecido, né? Vamos lembrar aqui os tipos de coletas de dados que nós já passamos. Já falamos sobre isso aqui, mas faço questão de dar uma relembrada, porque eu recebi algumas perguntas ao longo da semana, e repito, é natural, né? Mesmo já tendo falado sobre isso, ainda é algo muito novo, né? Ainda é algo muito novo. Então, vamos relembrar novamente aqui, antes de abrir as tarefas de vocês e fechar um consenso a respeito disso. E quem tiver alguma dúvida a esse respeito, vamos procurar pontuar. Tudo bem? Então, vou abrir aqui o material da aula
semana passada, anterior, aliás, né, para que a gente possa exemplificar novamente aqui os tipos de cliente aqui e como abordá-lo, né? Bom, nesse momento aí minha imagem cai, né? Eu não tenho mais a imagem filmada aqui. Estou compartilhando minha tela. E aí eu estou pegando novamente aqui o meu site pessoal, que é um material que eu costumo reunir no material para as aulas. Pergunta, vocês podem ver a página aí? Acredito que sim, estou compartilhando, mas só me dê um retorno aí. Estão visualizando? Está sim, Wagner. Olha, Tranquilo. obrigado. Que às vezes acontece de dar algum problema de sincronismo aqui, aí a minha voz chega, a imagem não, ou vice-versa. Então, sem querer ser repetitivo, mas apenas relembrando, isso aqui é um site para as aulas, né, que onde eu mantenho o conteúdo das aulas. Isso aqui também não vai nos servir como referência para quem ainda não tiver entendido de fato o que é o cliente, tá? Porque eu vou me colocar à disposição para ser cliente de vocês aqui. Porém, não precisa montar um site para mim, eu já tenho. O que eu preciso é de uma análise técnica, digamos assim, né? Para efeito de exercício, eu serei o cliente de vocês, tudo bem? Mas eu não estou precisando montar uma página, que esse é um outro tipo de cliente, nós já falamos sobre isso. Existem vários tipos de clientes, existem aqueles que vocês teriam um papel de colocá-lo num cenário digital, onde você teria que desenvolver do zero uma solução para a web para ele. Como eu sempre digo, vamos sempre humanizar a questão. Não é apenas um site. Quando eu coloco aqui, olha, estou desenvolvendo uma página, um aplicativo, beleza, é verdade. Mas eu gosto muito de colocar o site, o aplicativo, a plataforma na esfera de uma solução que atende uma necessidade. Isso é muito importante. Porque senão a gente fica naquela questão de atingir metas, de cumprir protocolos, palavra que ganhou muita força, né, nesse último ano, nesse últimos 12 meses, onde nós temos protocolo para tudo, mas que no fundo, não atinge propósitos, né? Você justifica tudo que você vai fazer hoje com um protocolo, mas não cumpre. Mas tem. Então, não é apenas um site, é uma solução via web. E o que é uma solução? É aquilo que atende uma necessidade, aquilo que resolve uma questão, que viabiliza um trabalho, que torna um trabalho mais eficiente. Esse é o papel não da internet, da tecnologia como um todo. E quando você está estudando para ser um desenvolvedor de sites, você está, no caso, a ideia aí é desenvolver uma solução que atende necessidades que vão prestar serviços para pessoas. E aí a gente volta àquela fala repetitiva. Uma aplicação que para de funcionar são serviços que deixam de ser prestados. E, em paralelo a isso, pessoas que deixam de ser atendidas também. Então, a gente sempre que fala de tecnologia, em projeto de tecnologia, lembrem-se sempre disso. O objetivo disso é atender, é melhorar, otimizar o atendimento a pessoas. E aqui, no meu caso, eu seria um tipo de cliente, aquele que já está na internet, mas quer, por exemplo, melhorar isso. Ou passar por uma análise aqui e entender o que poderia tornar isso aqui ainda melhor, tá? E aqui, voltando para a nossa parte de projeto para a web, já disponibilizei isso aqui em aula inúmeras vezes. Aqui tem o conteúdo que já foi falado, né, na nossa aula até o exato momento, desde o nosso primeiro encontro, há 5 semanas atrás. Definição de projeto. O cliente, esse sujeito que muitas vezes fica uma dúvida para a galera. Que cliente, professor? Eu não sei, eu não tenho cliente. Repito, aquele cara para quem você vai desenvolver uma página. Se você não tiver, tudo bem, paciência. Mas se conseguir encontrar um, ótimo. Porque o que não falta são oportunidades. Porém, as oportunidades precisam desta conexão com você. E nem sempre ela vai até você, né? Você precisa também, às vezes, garimpá-la. Como? Eu sempre tenho esta obsessão de lembrar vocês que o TCC não precisa ser apenas um TCC,
para que você possa, de repente, né, associar isso a alguém que você possa ajudar com o seu projeto, e aí você tem o cliente, né? E para eu poder falar do cliente de novo, sobre uma ótica e uma perspectiva diferente, talvez reforçar o entendimento que ainda não aconteceu, né, para alguns, eu volto ao TCC porque é o nosso projeto em primeiro momento aqui. O que é o TCC como trabalho de conclusão de curso? O TCC ele vem para substituir o quê, gente? Os cursos técnicos reconhecidos e estipulados pelo MEC, desde a sua concepção inicial, lá atrás, ele exigia, curso técnico profissionalizante, exigia um número de horas de cumprimento de estágio, que sempre foi muito bem-vindo, né? O estágio, ao meu ver, ele não dificulta a, a conclusão de um curso técnico, ele complementa. Mas, enfim, com o passar dos anos, né, o Centro Paula Souza e outras instituições de ensino, ao invés de manter a obrigatoriedade do estágio, colocaram o TCC em substituição ao cumprimento de horas de estágio. Então, o TCC, ele vem dentro do curso técnico com essa perspectiva, com esse objetivo de substituir o estágio. Então, aquele curso que lá atrás, instituído pelo MEC, reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, ele exigia, né, um cumprimento de aulas, que nós aqui, no caso, são acho que em torno de 1.100 horas, mas 180 horas de estágio no mínimo, que isso hoje não é mais necessário. Por quê? Porque nós temos o trabalho de conclusão de curso, que ele, em tese, tem como proposta reunir a experiência que você acumulou do curso e sintetizar em um trabalho. Tudo bem? Então, por que eu associei isso ao TCC? Porque se você estivesse agora num estágio, se estivesse procurando estágio, não precisaria. Veja bem, isso há 20 anos atrás, tá? Hoje, o estágio continua existindo na esfera opcional, não obrigatório. Então, se você for fazer um estágio amanhã, né, se cadastrar aí e conseguir um estágio, isso não tira a tua obrigatoriedade de fazer o TCC. Mas o TCC tira a tua obrigatoriedade de fazer o estágio. E o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. O estágio, você como estagiário, você passa a ter ali o primeiro contato com o mercado de trabalho. Isso é experiência. Isso agrega conteúdo ao teu currículo, é experiência. Se nós estivéssemos agora diante de num escritório, tá? De uma loja, de uma empresa, falar sobre cliente seria uma coisa mais fácil, porque você estaria diante de alguém que te contratou para fazer algo, e aí você estaria diante de um cliente. Toda esta representação, né? Toda esta diversidade de exemplos que a gente tenta dar para tentar em algum momento encontrar sentido, se materializaria de forma mais fácil, porque você já estaria dentro de alguém que estaria contratando você. E aí esta fala, este momento aqui, talvez não precisaria existir, porque você já entenderia quem é este cliente. É este local onde você está fazendo estágio que está te contratando. Você é funcionário dele naquele momento, como estagiário, e vai atender às necessidades, no caso, a qual você foi contratado. E uma delas, né, no caso de um desenvolvedor web, é criar uma página para a internet, para atender uma solicitação desse cliente, mediante algum objetivo, que pode ser vender um produto, que pode ser divulgar um serviço, que pode ser, no caso aqui do professor que vos fala, colocar conteúdo para a aula, pode ser um site de, por exemplo, uma rede social, um catálogo de empregos, uma agência imobiliária, onde você simplesmente vai colocar anúncios de imóveis para alugar. Só que para você conhecer a necessidade desse cliente, você precisa bater um papo com ele e sair anotando isso, né? Buscar essas informações. E era sobre isso que a nossa atividade tratava a semana passada. Então, eu voltei um pouquinho, porque recebi, sim, algumas perguntas, não só de vocês aqui dessa turma, mas de outras, né? Porque todas as vezes que mencionamos a palavra cliente, às vezes soa meio distante, meio subjetivo, e eu estou retornando aqui para tentar
materializar um pouco mais. Espero ter melhorado. E se ainda não melhorou, nós vamos falando. Então, aqui tem a definição do cliente, de novo, tá? Esse material já foi colocado aqui em aulas anteriores, que foram gravadas, estão à disposição de vocês aqui no canal da nossa aula e também no YouTube, né? Porque todo semestre, quando inicia, a Microsoft nos avisa que não vai mais manter gravado as aulas, né? E depois eles deixam gravadas assim mesmo, mas eles avisam que não. Então, por via das dúvidas, eu deixo no YouTube também. Beleza? Então, voltei aqui para falar outra vez do cliente. Bom, eu tenho o cliente, agora eu preciso obter informações dele. Como? Tenho várias maneiras. Uma delas, a mais simples, é isso aqui, ó. Você fazer uma entrevista, fazer um formulário e mandar para ele via WhatsApp, você ir até lá para conversar. Essas são as maneiras de fazer uma entrevista, de você coletar esses dados. E a nossa tarefa da semana passada consistia nisso. Independente de terem ou não um cliente, porque estamos num curso, tá, gente? Ninguém aqui é obrigado a arrumar um cliente, né? Mas faça de conta que teria. E para quem não tem cliente, eu vou me colocar a partir desta aula aqui como um cliente. Eu tenho uma necessidade aqui para ser atendida na web. Eu quero dar uma remodelada, embora eu não tenha nem publicado esse site ainda. E aí eu vou trocar esta ideia com vocês depois, tá? Eu serei o cliente nesse momento para que vocês possam ter uma referência real de alguém que quer fazer algo na internet. E como eu digo para vocês, nós temos diversos objetivos diferentes. No meu caso aqui, é material para aula. Não estou vendendo nada. Mas a maioria dos serviços na internet passe por comércio, né? Passe por uma relação comercial. Os números da internet no mundo hoje expressam isso de forma alarmante, né? A maior parte das relações na internet são comerciais. Então, não estamos inventando nada, tudo bem? A internet está aí e ela tem hoje um viés comercial muito expressivo. Então, vamos lá. Relembrando o que é o cliente e as formas de buscar essa informação, porque todo cliente tem um produto, um objetivo e um público-alvo, né? Para quem ele direciona. Então, esse primeiro momento aqui, para que você possa conhecer isso, se dá desta maneira. Aproveitando, né, o comercial que está rolando na mídia aí, bora fazer. Não tem outra forma de saber o que o cliente quer a não ser diretamente com ele. E aí vem uma outra parte que é muito importante, mas eu não quero colocar o carro à frente dos bois, né? E nem frustrar ninguém. Mas muito, muito mais importante do que a maneira como você desenvolve o teu site, seja ele em Python, Ruby, PHP. Cara, o background dele aí, o back-end, a maneira como você estipula o site é importante. Mas muito mais importante hoje, infelizmente, é o que está ao alcance dos olhos do internauta. O conteúdo é o que vai trazer visibilidade e o marketing de conteúdo é o que vai gerar tráfego, pessoas acessando. Então, eu acho que é muito legal a gente colocar as coisas digamos assim, muito transparente, porque vocês têm a vantagem de conhecerem código e a indesvantagem de não conhecerem marketing, embora tenha uma aula por semana com o professor Feijó, pelo que me informaram, para conhecer a importância do marketing. Mas a importância do marketing, de fato, não está aqui. Porque se tivesse, vocês não estariam apenas com 2 aulas por semana. Porque, para ser muito real com vocês, muito realista, né? Gerenciamento de tráfego e marketing digital hoje está, digamos assim, direcionando as métricas na internet. Então, a gente só precisa saber como isso funciona, mas isso fica para um outro momento. Agora, neste exato momento aqui, eu vou alternar para atividade, para que a gente possa dar uma olhada no que vocês coletaram de informações e vamos refletir sobre elas. Toda informação que eu coleto com o cliente, ela é relevante para o desenvolvimento do produto que eu estou fazendo? Sim ou não? Então, vamos levantar isso aqui. Só esperar o caminhão de lixo passar aqui, senão o barulho aqui fica muito alto, eu não consigo
ser ouvido por vocês. Enquanto isso, eu vou abrindo a atividade aqui. Só um minutinho. Estou abrindo aqui. Detalhe, não estou fazendo um terror psicológico, tá? Eu estou abrindo aqui, mas, enfim, quem não entregou não tem problema, podem entregar. Como eu sempre digo, cumprimento de prazos eu não costumo usar como critério de avaliação. Entreguem mesmo que depois, não tem problema. Lógico que nós temos aí o conselho intermediário agora nas próximas semanas, mas interessante que entregue atrasado, mas não deixe de entregar, que é o mais importante. Deixa a galera passar aqui da coleta seletiva. Quer dizer, na verdade, e aí a gente já continua. Bom, inicialmente aqui, ó, tá em ordem que o próprio Teams estabelece. Acho que esse aqui é a forma como estava. Vou dar uma olhada aqui, vou começar pelo da Leslie aqui, tá? Bom, estou aqui com a tarefa da Leslie. Eu não vou abrir todas, tá, pessoal? Estou trazendo algumas aqui só para que a gente possa entender e conectar o sentido e o objetivo disso, né? Aqui no caso, a Leslie, ela tem aqui um site para um restaurante, no caso, uma hamburgueria drive-thru. Veja bem, eu costumo falar sobre isso, mas eu acho que eu estou abordando mais isso com o terceiro módulo do que com vocês. E já vi algo muito positivo aqui no título da entrevista da Leslie. Ela já dá uma especificação para o que está fazendo. Tá? É um restaurante, porém, no segmento de hamburgueria, e tem aqui uma classificação de drive-thru. Professor, mas isso aí é relevante em que sentido? Relevante no sentido de tráfego, no sentido de visibilidade. Quando nós falamos para vocês hoje que a internet é um universo totalmente mapeado milimetricamente para oferta e venda, quanto mais específico for o produto que você está ofertando, mais específico fica também direcionar o público ou o perfil do público. Tirando alguns exemplos assim que são astronômicos, né? Por exemplo, a Amazon. A Amazon ela não tem um perfil específico, a Amazon é tudo. A Amazon é uma plataforma em nuvem hoje das mais competitivas, compete de igual para igual aí com o Google, a AWS, a Amazon Web Services, mas a Amazon também é um grande portal de negócios. Você compra de tudo na Amazon. Então, você tem, além do e-commerce da Amazon, você tem uma gama uma diversa de prestação de serviços, assim, que, enfim, a Amazon está em tudo. Mas, no nosso caso, pensando aqui como técnicos, estudantes, profissionais de médio, né, atendendo um público de médio porte, no máximo, a princípio, isso não é uma limitação, mas um reconhecimento inicial, que eu gosto de citar, quanto mais específico for o público, quanto mais específico for a definição desse contexto, maior a possibilidade de você acertar no alvo. E como assim acertar no alvo? Porque depois alguém vai procurar por isso no mecanismo de busca. E quando procura por uma questão específica, olha, eu quero restaurantes que tenham hamburgueria, que produz hambúrguer ali, no caso, seja uma hamburgueria, e que tenha esta modalidade drive-thru. Então, um tipo de serviço desenvolvido já com esse grau de especificidade é mais fácil pela localização, pela maneira como... Aí a gente precisa entender como funciona o mecanismo de busca, né? O mecanismo de busca, basicamente, ele procura por quê? Palavras-chave, as chamadas tags, né? Eu tenho as tags, que são os comandos, né, em HTML, e eu tenho as tags, as palavras-chave, que eu uso para colocar na minha página, no meu site. Essas palavras-chave,
elas são relacionadas ao mecanismo de busca. É claro, é só elas que determinam, professor? Não, né? Você tem aí as buscas pagas, né? Você pode criar uma campanha de marketing pago, aonde esse trabalho de ranqueamento, de localização, fica favorecido porque você está pagando. Mas quanto menor for o investimento que você fizer nesta plataforma online, maior tem que ser a inteligência agregada a ela, para que você consiga obter o máximo retorno com o menor investimento possível. Isso não significa avareza, isso significa economia de recursos. Porque quando eu não tenho muito capital para investir, eu tenho que investir aonde vai dar retorno. E nós não estamos falando aqui jogando palavras ao vento. Estamos há um ano diante, talvez, da maior crise econômica do século, né? Digamos assim, pontuada também pela maior crise de saúde do século, acredito eu. Espero que a gente não tenha outra pandemia neste século. Chega, né? Então, nós temos hoje um problema de saúde pública em nível mundial que afunda com a economia de um modo geral. E quando, né, em tempos de dificuldades econômicas, o investimento precisa ser certeiro. Ninguém está jogando dinheiro pela janela. Esse é um momento extremamente inviável para você vender qualquer coisa, embora os indicadores que a internet nos mostrem hoje sejam totalmente contrários à minha fala. O crescimento do comércio eletrônico de 2019 para 2020 foi significativo, tá? Ainda não tem o número de 2021, mas a pandemia tornou ainda mais necessário alguns serviços online e alavancou, sim, alguns segmentos comerciais na internet. Mas, de um modo geral, quando a gente para observar a economia no mundo, até a China e Estados Unidos são as maiores economias do planeta, conseguiram fechar positivo, mas muito, muito longe dos anos anteriores, todas em refração. Então, isso nos leva a deduzir, porque assim, gente, não é ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Estamos formando mão de obra, conhecimento técnico para atuar onde? Na realidade. E aí eu preciso estar ciente da realidade que me aguarda. A pandemia, digamos assim, chegando, digamos, caminhando para um desfecho, né, que isso não é eterno, né? Acredito eu que em algum momento, pela vacinação em massa, mesmo lentamente, com a falta de contribuição coletiva das pessoas, mesmo assim, em algum momento, a coisa tende a melhorar. E o retorno, a retomada, não é instantânea. Isso gera um desdobramento que vai longe. Então, tecnologia tem este viés de chegar e possibilitar o que talvez não fosse tão fácil se não fosse a tecnologia. Então, você conseguir, por exemplo, coletar de um cliente o que ele precisa com o máximo de objetividade possível, e muitas vezes, quando é um cliente que está adentrando neste universo, ele nem sabe disso. É você que tem que chegar também para tirar a objetividade dele, você tem que ser muito objetivo. As perguntas que a gente coloca aqui têm que ser perguntas que vão trazer para você informações que vão ajudar no desenvolvimento desse site. Então, aqui eu estou elogiando, no caso da Leslie, o título que ela colocou para esse questionário aqui. Deixou muito claro que é um restaurante, ponto até aí, óbvio, normal, mas uma hamburgueria drive-thru. Então, isso cria uma especificidade, objetivo. E hoje é um consenso em marketing digital e conteúdo de site. Não jogue tempo fora na internet. Se o teu site é de vender, então venda. Qual é o produto que está vendendo? É o produto A? Vá direto para o A. Não enrola. Ninguém está afim de ficar navegando no teu site procurando o que você está vendendo. Ele tem que ser visto e rápido. Seja objetivo. E esta objetividade nasce aqui. Chega para o cliente e pergunta: o que o senhor deseja? Em que posso realmente ajudá-lo? Então, vamos lá. Ela colocou aqui uma pergunta sobre o nome. Tá, tudo bem. Idade, estado civil, onde mora, se tem filhos, aquela coisa toda. Aqui tem alguns dados de ordem pessoal do cliente. E aí a gente está aqui num exercício de entendimento, tá? Pelo amor de Deus, Leslie e os demais que eu falei aqui, não entendam isso jamais como críticas. Estamos fazendo uma
análise, porque ninguém aqui tem obrigação nenhuma de saber nada. Eu estou ajudando vocês a construir esse entendimento, tudo bem? Então, vamos lá. Dentro dessa questão aqui, sabemos que é uma hamburgueria, tá? Então, alguns dados pessoais do seu cliente servem para você ter ali alguma referência, né? Para você fazer algum contrato, mesmo que seja um contrato de gaveta, mesmo que não seja registrado em cartório, enfim, que você tenha, saiba quem ele é, tá? Então, você ter algumas informações a respeito dele cabe, né? São bem-vindas, sim. Agora, para o site da hamburgueria, para o site desse drive-thru, algumas informações talvez não tenha um impacto direto sobre isso, tudo bem? Então, de um modo geral, aí em caráter informativo, sempre e nunca em caráter crítico. Não estamos aqui para fazer críticas, e sim para ajudar vocês a entender e construir um entendimento sobre isso aqui, tá? Algumas informações que são de ordem pessoal, para o desenvolvimento deste site, elas não têm uma utilidade em potencial, tá? Então, no caso aqui, o que nós podemos pegar daqui? O nome desse cliente aqui eu posso colocar no site? Não sei se vai entrar no site, mas para você ter um controle, pelo menos saber quem ele é pertinente. A idade dele, já nem tanto. Agora, por exemplo, se estivermos pesquisando o público-alvo dele, né? E aí a gente pode cruzar alguns dados, né? Eu não sei se eu tenho uma faixa etária que tenha predileção por hamburgueria. Será que tem? A gente pode pesquisar a respeito. A internet hoje, o Google, é sem dúvida, se não for o maior, um dos maiores bancos de dados do mundo. Então, por exemplo, para o seu cliente, você saber a idade dele, isso não acrescenta informação para você desenvolver o site mais aqui ou mais acolá. Mas em relação a um público-alvo, já poderia ser interessante, né? Se você está anunciando um produto que você sabe que o público-alvo tem uma faixa etária específica, então você já tem um segmento de mercado, beleza? Estado civil, se ele é casado ou se é solteiro, para o desenvolvimento do site, também não é uma informação que lhe traga alguma variante aí que vai ser mais ou menos importante dentro do site. Mas para conhecimento do cliente, tudo bem. Se ele tem filhos, também aqui no nosso caso, repito, tá, gente? Para o desenvolvimento deste site. Não é uma informação que é um dado informativo para o site. A de escolaridade, também não. Mas, repito, vou dizer novamente. Estou falando em relação ao cliente, porque, olha, o cliente, ele tem um produto e este produto tem um público-alvo. Se você estiver fazendo, por exemplo, o outro lado, porque também temos um outro tipo de pesquisa a ser feito, que é uma pesquisa de aceitação. Isso é muito importante, guardem isso para o TCC de vocês, porque muitas vezes você, né? Qual foi o critério que você escolheu para decidir o tema do TCC? Cara, eu sonhei com isso. I have a dream. Eu sonhei com o tema do TCC. Eu acho que é a melhor ideia do mundo. Eu estou propondo algo que vai revolucionar a tecnologia do sistema solar inteiro. Então, só que você precisa colocar isso à prova, jovem. Você precisa saber se esse teu sonho realmente ele cabe na realidade das pessoas, ou seja, se ele realmente tem aceitação. Isso, comercialmente falando, né? E na disciplina de TCC, que a gente caminha junto aqui, eu não sei se é o professor Marcelo ou se é o professor Alessandro, chama-se estudo de viabilidade. Traduzindo em miúdos, com todo o respeito do mundo, né? Estudo de viabilidade é para saber se essa tua ideia serve ou não serve, né? E tome muito cuidado com a opinião da mamãe, tá? Sabe que mãe é mãe, né? Você vai chegar, mãe, tive uma ideia, qual que é? Ela vai falar, tá lindo. Mãe é mãe. Mãe, opinião de mãe é importantíssimo. Claro, mãe não erra, né, cara? Tanto é que eu nunca teimei com a minha mãe e acertei quando contrariei. Mãe, não adianta, cara. Teimou com mãe, perdeu. Mas, por outro lado, também, se você chegar para ela, olha o meu projeto de TCC, olha a minha ideia, mãe, que a senhora achou, ela fala, lindo. Então, tem um universo de pesquisa um pouquinho maior, que é a parte de
analisar aí a viabilidade do projeto. Aí, essas perguntas aqui cabem, hein? Quando você vai colocar em prova a aceitação de mercado do teu projeto, aí, meu, grau de escolaridade serve, porque, por exemplo, o perfil socioeconômico de um grupo ou de uma região é totalmente importante para saber se esse produto que eu estou oferecendo vai ter aceitação ali. E agora também, aí é que assim, são vários detalhes, eu espero não estar falando sem conseguir tocar a sensibilidade de vocês. Mas você também precisa ter um certo cuidado, tá? Por exemplo, se o teu produto e o teu site que você está montando, você já tem mais ou menos uma ideia prévia, como eu falei para vocês antes do trabalho, pesquisa antes. Você não vai fazer uma entrevista sobre, por exemplo, aqui com o senhor João Caporelli, sobre as ideias dele para criar um site para uma hamburgueria drive-thru, sem antes ter dado uma breve pesquisada, pelo menos uma breve pesquisada sobre hamburgueria. Você não vai para uma entrevista com um cliente, repito, já disse isso aqui, estou falando novamente, às escuras. Porque muitas vezes ele pode ser um cliente mais experiente e te trazer dados que são relevantes, mas muitas vezes ele também pode ser iniciante e nunca esteve na internet, nunca atuou no segmento digital. Aí quem tem que trazer a luz da razão é você. E se você não tiver feito esse trabalhinho de casa antes de pesquisar a respeito deste universo aonde você está chegando, meu, aí é aquela questão, complicou. Porque você precisa, isso aqui é nosso papel como desenvolvedor, tá? Nossa, professor, mas se fosse um site sobre um assunto que eu não domine, tudo bem, você não vai dominar, mas você vai se informar sobre. E isso é muito natural, né? Entendam que isso faz parte do nosso trabalho. A tecnologia, ela está pulverizada nas mais diversas áreas de atuação que existem, né? Área jurídica, comercial, marketing, saúde, esportiva. Então, e aí, para cada nicho de negócio que você for atuar, repito, não é se aprofundar, mas é ter uma ideia aonde você está colocando os seus pezinhos. Não jogue dados, isso aqui não é Las Vegas, você não simplesmente aposta. Você já vai com uma ideia prévia, você se informou antes, já tem mais ou menos uma ideia de como esse mercado atua e você chega para entrevistar o cliente com perguntas que são meio que encaixadas para esse negócio. E quando você for para essa outra etapa, que é confrontar a tua ideia com o público-alvo, você também não vai, digamos assim, né? Você está indo para uma, vamos lá, segmento esportivo, aqui pegar um exemplo bem específico, né? O cara tem ele está montando uma agência ali de publicidade e ele está fazendo a campanha de marketing, por exemplo, da Gaviões da Fiel. Você não vai colocar isso para ser analisado na mancha verde. Você tem que entender o mínimo, senão você se perde. Você está entendendo? Eu dei um exemplo estúpido aqui agora que não presta isso, né? Mas se o teu produto é para A, você não vai comprovar essa ideia no B. Senão, obviamente, a resposta que você vai ter é que não presta, que não serve. Então, aqui, na hora de fazer o estudo de viabilidade, estudo de mercado, confrontar a opinião do público, você também tem que saber mais ou menos qual é esse público. Porque senão, você vai oferecer um produto para um público que não se interessa por ele. E aí, a tua viabilidade cai por terra. Repito, a internet, com 31 anos de existência da World Wide Web, não da internet, tá? Que a internet tem muito mais do que 31 anos, nós já temos dados suficientes para informar qualquer um sobre qualquer coisa. O lado bom é que você não chega perdido em lugar nenhum, você sempre tem informações, e o lado ruim é que já tem muita competição nesse mercado. Então, o que eu quero dizer, eu não sei se a Leslie está nos ouvindo aqui, a princípio, aqui em relação à especificidade do negócio, que é uma hamburgueria drive-thru, isso te dá margem assim para a gente poder esmiuçar, detalhar isso e, a princípio, para um primeiro momento, está ótimo, tá? Mas à medida que a gente vai conversando a esse respeito aqui, como eu disse, uma pesquisa anterior sobre hamburguerias, sobre drive-thrus, te dá uma margem para que você faça perguntas assim com uma, digamos assim, uma objetividade um pouco diferente.
Vamos descer um pouquinho mais aqui para ver se a gente pega alguma coisa sobre essa parte de hambúrguer aqui. Aqui fala sobre a pergunta sobre a profissão do proprietário, a renda média mensal, que nesse momento também para o desenvolvimento do site são informações que talvez não lhe traga ali um parâmetro. Desafios, né? A concorrência e o foco nas vendas. Isso aqui já é uma coisa que pode servir. Da mesma maneira que eu disse para vocês já na semana anterior a essa atividade, né? Que você não, para fazer uma entrevista, você já procura se informar previamente sobre este meio, né? Aonde você está adentrando. Uma coisa muito interessante também e válida, já que estamos falando aqui, neste caso em particular, sobre uma hamburgueria drive-thru, uma coisa muito útil é você consultar também na internet como os sites desse negócio estão se apresentando na internet. Como são os outros sites de hamburguerias drive-thru? O que eu tenho de hamburgueria drive-thru para eu poder pesquisar? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no Google, vamos lá. Hamburgueria drive-thru. Ó, percebam que quando eu coloco aqui hamburgueria, o próprio Google, ele já coloca aqui, ó, uma série de listas, ó, tudo isso com palavras-chave, ó. Que isso, por onde? Pelo universo pesquisado. É assim que o mecanismo de busca funciona. E ele vai elencando para mim depois como resultado aqueles que estão melhor ranqueados e aqueles que também estão pagando uma campanha de marketing digital. Então, vou colocar aqui hamburgueria drive-thru. Opa! Drive não. Drive-thru. Vou colocar, vamos lá, deixar São Paulo aqui. Ó, aqui me passa uma relação aqui de sites. Aqui, vamos ver essa Milk and Mellow aqui. Bom, estou entrando aqui num site, veja bem, eu estou aqui fazendo, digamos assim, o papel da Leslie, né? Que antes de ir até o entrevistado, o senhor João, é isso o nome dele? Desculpe aqui se eu não me... O nome dele aqui é João Caporali, né? Então, antes de ir até o João Caporali, antes de uma entrevista, o que nós costumamos fazer, o que é recomendado fazer? Primeiramente, pesquisar a respeito desse segmento de negócios, hamburgueria, drive-thru, tendências desse mercado, particularidade desse mercado, que isso ajuda a te dar referência informativa para depois você poder conversar, dialogar de forma inteligente com este entrevistado e trazer para ele também informações que são úteis para ele, que serão úteis. E uma coisa que também é muito importante, como nós já dissemos aqui, pesquisar sites sobre o mesmo segmento. Isso não tem nada a ver com plágio, não tem nada a ver com falta de criatividade, isso tem a ver com referência. Se você quer chegar para competir, então se informe sobre os oponentes, entre aspas. Estou usando aqui um linguajar do meio competitivo, porque estamos numa competição, né? Eu para algumas coisas, eu não sirvo muito bem, né? Principalmente para a educação infantil, porque o termo competição em educação infantil não pode. Não pode, porque eu não sei o que acontece com as linhas educacionais hoje, que competir faz mal. Competir não faz mal, o mundo é competitivo. A vida é competitiva. O que a gente tem que entender é que isso é inerente à vida. Não tem como você dizer que não quer. Tem jeito. Então, aqui, ó, eu me informo a respeito dos, não digo concorrentes, né? Mas procuro observar como as outras hamburguerias drive-thru se comunicam com o cliente, porque isso aqui também é comunicação. Você não chega simplesmente e fala, ó, compra de mim aqui, filho. Você se apresenta. Olha como é que está o layout do site. Não é nada muito sofisticado. Isso aqui, pelo que nós vimos no Google, no Itaí Bibi, tá? Uma região em São Paulo que eu acredito que, né, tem ali uma concorrência forte, né? Porque o e-commerce em São Paulo, aliás, essa parte de drive-thrus, essa parte de delivery, já está realmente, não só em São Paulo, mas em todos os lugares, né? Principalmente quando nós pegamos momentos como esse, agora recentes, né? Pegamos aqui um pleno feriado,
em lockdown. Então, você percebe o ir e vir, né, dos entregadores. Então, o e-commerce, essa questão do delivery está muito presente. Ganhou um pouquinho mais de ênfase durante a pandemia e, como disse, são alternativas que eu acredito que mesmo depois que tudo voltar, entre aspas, ao normal, muito disso vai permanecer. E eu me coloco nisso, né? Eu acho que o Teams a gente não tira mais. Se a gente voltasse amanhã para as aulas presenciais, a plataforma Teams, na minha ótica, deve continuar. É uma ótima possibilidade de continuar comunicando com vocês, né? Conectado com vocês. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma maneira de observar como as hamburguerias estão se virando. Wagner, Pois não. desculpe te interromper, deixa eu fazer uma observação, eu acredito que é inerente a essa conversa, né? A respeito do Por favor. cliente, né? Por exemplo, esse site é uma hamburgueria, beleza. Certo. Ela é uma hamburgueria de carne bovina ou ela é vegana? Porque estampado já na página inicial, para mim ela é vegana. Eu estou procurando e eu não sou vegano, e o que ele está me oferecendo? Está Olha, entendendo? estou entendendo, Cláudio. E assim, e aí, né? Por favor, conclua teu raciocínio para eu poder falar daqui. Então é o seguinte, como a imagem, o visual no site é o que mais chama atenção, então para mim isso é uma hamburgueria vegana. Para mim não serve. Só que você fizer uma busca no site, ela não é vegana. Ou ela é só vegana, ou ela é só bovina, ou ela é as duas coisas. Mas eu não sou vegano, eu vou olhar e não vou comprar desse site. Porque está apresentando se não me engano, é um hambúrguer vegano, alguma coisa assim do tipo. Eu entendi sim a sua colocação, Cláudio. Entendi e concordo, né? Concordo, assim, concordo nessa questão da especificidade, que foi um dos primeiros pontos que eu observei no questionário, no título do questionário da Leslie, né? Ela menciona lá restaurante, hamburgueria, drive-thru, né? E ali ela está segmentando restaurante, segmento de hambúrguer, drive-thru. Neste caso aqui, eu entendo a tua colocação no seguinte sentido, que, assim, a imagem que esse site usou na página inicial, realmente, talvez, que eu estou muito cuidado com isso, porque, assim, né, vamos lá, eu não pesquisei o objetivo do proprietário, né, e aí voltemos à nossa conversa inicial aqui. O que o Cláudio está falando é completamente verdadeiro, porque nós temos a primeira impressão aqui, esta imagem frontal, tá? Estamos falando aqui também sobre comunicação. Lembra que eu acabei de mencionar com vocês, para você se comunicar com o cliente. Esta imagem aqui, ela comunica. Então, assim, né? O cara que é um carnívoro, né? Um carnívoro inverterado, dependente de carne, ele olha esta foto aqui, ele vê um alface, ele fala, cara, não gostei. E com Como eu todo quero tudo para respeito, ontem, como eu quero tudo para ontem, eu não vou ficar verificando os menus, cardápio, eu já vou pular para outro site. eu entendi. O Cláudio está até bravo. Eu percebi que ele está ofendido com isso aqui. Isso aqui ofendeu ele, cara. Porque o cara vai atrás do Sim, hambúrguer, ele vê um verdade, alface. verdade. Verdade, Wagner. É assim que eu tô me sentindo. E assim, a gente tem que tomar. Vamos lá, estamos vivendo numa sociedade democrática e para que a gente não crie uma indisposição aqui nessa sala, o mundo tem lugar para todos, tá? Eu também gosto mais de carne, mas quem preferir um hambúrguer vegano, que também não vai gostar disso aqui, porque se for um hambúrguer vegano, e eu estou falando isso, assim, agora ironias à parte, falando sério, a gente analisar pelo visual, a gente corre um risco muito grande aqui, né? Primeiro que eu não tenho ideia de qual foi o objetivo do cliente quando desenvolveu essa página e passou para o desenvolvedor esta foto. Alguma ideia ele tem, né? Então, assim,
Aí é a repercussão do público, né? Como professor aqui, eu tenho que tomar cuidado para não fazer um comentário relativamente superficial, sem ter ideia do que foi tratado antes. E muitas vezes, quando a gente está numa situação como essa, eu tenho que tomar um certo cuidado. O Cláudio, nesse momento, faz o olhar crítico do cliente. De O olhar do cliente, Cláudio, isso, com o corretíssimo. cliente. Eu não tenho Exatamente. tempo, Wagner, de ficar vendo um menu, eu tô vendo, é vegana, eu vou pular para o próximo, Exatamente. entendeu? E eu aqui estou fazendo o papel de mediador. Eu estou olhando sempre por dois aspectos diferentes. Como eu não tenho ideia, acesso ao que foi tratado, o que foi combinado entre o desenvolvedor e o cliente, eu não posso dizer, olha, está errado. Mas sob o olhar do cliente, não agradou. Isso é uma informação que é importante, se fosse o caso, né, passar isso para o dono do estabelecimento. Porque a imagem realmente, quando você fala de hamburgueria, uma das coisas que você coloca em ênfase, né? Eu não sei, Cláudio, se você se lembra do Fabiano, que foi um fotógrafo e designer que eu convidei para uma palestra o semestre passado. Já o convidei 2 vezes. Sim, eu assisti e tal, eu Uma estava das coisas presente. que ele fala com muita propriedade. A imagem que você coloca, ela vai falar por você, sobre você e de você. Exatamente. Então, a interpretação pode não ser verdadeira, mas já foi feita. O Cláudio não vai comprar dele, tá ok? O Cláudio já iria para um outro site. E, honestamente, né? Se fosse, não é, mas se fosse vegano, estaria faltando aqui também a chamada do vegano, né? Você deixar claro, hambúrguer vegano. Então, por não ser uma hamburgueria direcionada ao público vegano e que também não faz nenhuma menção ao público vegano, então não vou me arriscar a dizer aqui que a foto não foi bem escolhida, porque, repito, eu não sei qual foi a intenção do cliente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, como cliente, realmente, você olha assim e fala, olha, é, eu iria aqui, eu gostaria de ver uma carne vermelha aqui, né? Como cliente. O cara Eu que não gostei, busca uma eu não, hamburgueria, não ele gostei vai nem do nessa. pão, Wagner. Como é que é? Eu não gostei nem do pão. Eu acho que até o nome Milk e Mellow não tem nada a ver com nada. Não... Parte para o próximo. Mas assim, pessoal, brincadeiras à parte, eu acho que a opinião do Cláudio, ela reflete isso. E aí é uma coisa muito importante. Talvez, e aí eu volto a dizer agora num ponto de vista de mediador, que eu estou levando esta análise para vocês. E eu não posso tendenciar a opinião de vocês, tá? Porque é muito ruim quando você está aqui como mediador e você fica influenciando. Eu estou fazendo sempre os dois lados. Nesse caso aqui, caberia também ao desenvolvedor aqui levar isso para o proprietário e coletar essas informações, porque quando você coloca um site para rodar, essa pesquisa de aceitação, ela cabe, você fazer um formulário, qual é a aceitação do público sobre esse site? Que geralmente, né, gente, o que acontece? Hoje, isso aqui, na verdade, também, ele é um site com cara de blog, né? Está chamando o blog aqui, tudo bem. Mas o que falta aqui também, né? Aquela questão da comprovação social. A comprovação social é aquela parte no site que tem a opinião de quem já comprou, as referências, para saber se é bom. Que aqui, na verdade, nem é um site, é um blog, né? Mas isso que o Cláudio mencionou está dentro, gente. A imagem aqui, ela não se comunica bem com o público de um modo geral. E, no caso aqui, se nós tivéssemos também, vamos lá, às vezes a tua imagem não se comunica bem, mas você tem aqui do lado já aquelas 5 estrelinhas dos 500 últimos clientes que compraram lá. Aquilo chama-se a prova social de que aquilo é bom. Então, às vezes a imagem não ajudou, mas você olha do lado, está aquela relação de opiniões de clientes recentes. Aprovei, gostei, levei para minha mãe, para meu pai, para meu tio, mandei para a China, não importa. Você fica, opa, tudo bem, a imagem não agradou, mas está todo mundo falando bem. Então, aqui tem uma sucessão de coisas que hoje, né, nesta questão de você se comunicar e realmente ofertar bem um produto, não está acontecendo aqui. E chama atenção por ser algo em São Paulo, tá, gente? Isso não é uma coisa tão incomum, não. Que meu irmão, nesse momento, está atuando em São Paulo e de vez em quando a gente troca ideias, né?
porque eu faço questão de trazer para a sala de aula o que está rolando, né? E muitas vezes eu tenho uns retornos, uns feedbacks dele e falo, cara, eu não acredito que está acontecendo isso. Não, acontece. Por exemplo, vamos lá, uma coisa gritante, vamos lá, o servidor de rede dentro do escritório que está sem senha, expirou a licença e não tem senha de segurança. E numa empresa que, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, mas que em administradoras de condomínio que tem um faturamento mensal aí de 5, 6, 7, 8 milhões e rodando um servidor com acesso remoto sem senha, porque expirou a licença. Então, São Paulo, cara, sendo a cidade, não é? Não estou falando de uma coisa, sabe? Às vezes a gente acontece, né? Então, por exemplo, no desenvolvimento de um site, algumas questões aqui que a gente está analisando, tá? Sob o ponto de vista do cliente, o Cláudio deu o ponto de vista dele, super válido, e são coisas que a gente já, observando aqui, você já não vai fazer caso, independente do tema que você for fazer para o seu TCC, você já tem um parâmetro de algumas coisas que não é legal fazer. E esse segmento de internet, o que é legal? É que você tem aqui a própria internet para dizer para você o que está pegando de legal, o que é positivo você colocar e o que não é positivo. A gente tem essa possibilidade. Por isso que a internet hoje, quando você entra nesse segmento aqui propondo alguma coisa, e você já começa meio que, não vou dizer que atirando errado, né? Mas escolhendo talvez a maneira não mais adequada. E hoje está fácil conseguir parâmetros, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, vamos lá. Peguei aqui e olha, provavelmente, aí nós temos uma outra reflexão para fazer aqui, Cláudio e os demais que nos ouvem. Por ser o primeiro que aparece aqui na relação aqui logo embaixo, um dos primeiros que aparece no Google, alguma relação com marketing deve ter. Alguma campanha publicitária de marketing digital deve ter, porque ele já aparece aqui, tá? Não se comunica bem, mas aparece entre os primeiros, tá? Então, Exatamente. percebam que sim, e aí olha só, e aí entra o outro lado do marketing digital. O marketing digital leva o cliente até você. Agora, concluir a venda é com você. Não faz milagre. Porque aí o cara pagou a campanha de marketing, ele contratou alguém que fez, uma agência que montou o site, que pode não estar 100%, mas muitas vezes pode ser a pedido do cliente, investiu na campanha de marketing, o Google fez a parte dele, te trouxe até aqui, e aí o Cláudio falou, não quero, não gostei da alface, cara, não gostei. E agora, vamos lá, saindo da posição de mediador, também não me agradou, mas eu não vou dizer se está certo ou está errado, porque eu não sei o que foi tratado entre as duas partes, tudo bem? Mas em termos de imagem, poderia ser melhorzinho uma imagem que, né, por um carnívoro inverterado, que não tem salvação, né, eu também senti falta de uma carninha aqui. Mas vamos voltar aqui para pegar outro exemplo aqui. Também gosto do vegano, eu quero minhas opções. Onde tem mais opções? Estou com pressa, vou procurar outro. Vamos procurar outro agora, né? Perfeito, vamos lá, vamos procurar outro aqui, mas eu continuo preferindo carne. Vamos lá. Estabelecimento Moca faz drive-in, vamos lá, acho que aqui é drive-thru, guia do hambúrguer. Vamos ver aqui, ó, a drive-thru aqui. A página principal, Wagner, é o cartão de visita. Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Ó, aqui já foi um pouquinho mais direta com o consumidor. Mas o que está acontecendo aqui? 150 mil? O que aqui? Está vendendo o bar inteiro, é isso? É isso aqui, no caso? Está vendendo, acho que o restaurante inteiro por 150 mil, não é possível? Está errado o anúncio aqui. É um site de anúncio, eu acho. Alguma coisa assim, não é? Acho que sim. Tudo bem, o valor aqui eu acho que ele está vendendo, acho que o estabelecimento. Mas, vamos lá, independente de ser o estabelecimento inteiro que está vendendo, acho que o estabelecimento, só pode ser isso. Mas as fotos aqui, pelo menos essa comunicação visual aqui pela imagem, ela já deixa você com um pouquinho mais de calor no coração, né? Você já se sente mais. Pô, a galera da carne aqui ele já abusou, ele mandou uma carne aqui, já colocou até umas tiras de bacon, né? Já ativa até as coronárias aqui, já deu uma aquecida, né, cara? Mas assim. Ele mostra o local, ele mostra os funcionários, a cozinha dele, então, entendeu? Tem toda uma gama diversificada de imagem que me chamou atenção.
Eu Embora, Cláudio, arriscaria em ver o menu dele. Desculpa interromper você, só para a gente complementar, que eu acho que é um anúncio do estabelecimento que está sendo vendido, porque aqui tem até o faturamento anual dele, né? Lucro líquido anual e tudo mais, né? Então, eu acho que aqui já. Tudo bem, mas as fotos são boas, né? Já ficou Sim, sim. diferente da outra. Já ficou diferente. Deixa eu ver se a gente acha realmente uma hamburgueria aqui. Vamos ver se a gente pega uma hamburgueria aqui. Instagram. Vamos ver o guia do hambúrguer aqui. Vamos ver, dar uma olhada no que tem no guia do hambúrguer aqui. Aqui, pelo que eu entendi, tá, pessoal? O guia do hambúrguer aqui, ele faz uma referência aqui. Hamburguerias priorizam delivery. Então... Bom, vamos lá. Aqui não é uma... Pelo que eu entendi aqui, eu acho que é um ranking de hamburgueria, é isso? São Paulo, Belo Horizonte, então. Olha que coisa legal aqui. Aqui você já tem a possibilidade de ranquear hamburguerias, né? Mas olha as fotos aqui, todas ressaltando o hambúrguer. Pô, inclusive tem um hambúrguer aqui que king size, hein? Uns 3 dedos de hambúrguer. Gostei, hein? Sem... Verdade. Depois, para não ficar Se a meio hamburgueria, tendencioso aqui. Oi, pois não, diga, se a o Cláudio. se a hamburgueria, o primeiro detalhe é o hambúrguer. Depois vem o tomate, o alface, o queijo, o bacon, o pão e etc, etc. Esse já chamou atenção. O Wagner, puxa vida, eu sou carnívoro. Olha o tamanho desse hambúrguer. Eu vou comprar, não quero nem saber do preço, mais detalhes. Já vou fazer o pedido. Exatamente. E aqui tem, né? Eu ando meio desinformado nesse roteiro gastronômico, porque faz tempo que eu não. Ainda mais, né, nesse último ano, a gente praticamente não ficou. Mas eu sempre gostei de uns desafios, né? Que nem aqui, por exemplo, ó. Coma quantos hambúrguer quiser por R$ 54. Cara, dependendo do lugar, terminando a pandemia, você vai lá, cara. Você vai. Porque olha como isso convida você, né? Porque você pega, tudo bem. É claro, né? Poxa, acredito eu que tenha alguém na sala que tenha preferência por algo alternativo, vegano, tal. A gente procura alguma coisa aqui também. Mas é justamente isso. A gente está pesquisando aqui sobre alternativas, né? De como você montar e como você também depois vai fazer essa entrevista com o cliente. Você já se informou previamente sobre algumas questões relativas à hamburgueria. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou usando, o Cláudio está me ajudando aqui na análise. Inclusive, pessoal, quem quiser participar, por favor, a gente fique à vontade para a gente poder dialogar a respeito disso. Esse trabalho de entrar na internet e dar uma pesquisada para conhecer as alternativas, isso é importante para te dar conteúdo parâmetro para você ir nessa entrevista com o teu cliente e até ter o que propor para ele quando for um cliente que não está ainda dentro desse negócio. E quando for alguém que já está e muitas vezes precisa de uma orientação sobre como explorar melhor o potencial da internet, porque tem muita coisa que precisa ser esclarecido. Há uma diferença entre estar informado e estar corretamente informado. Muitas vezes as coisas mudam, né? E isso não é demérito de ninguém. De repente você está equivocado sobre algo, né? Porque as coisas do mercado, o segmento que nós estamos falando aqui, ele tem uma dinâmica muito constante. Então, natural, as coisas podem mudar. O que está em alta nesse momento pode não estar daqui a 2, 3 meses. Então, é interessante fazer esse trabalho de pesquisar, coletar informações e levar para o cliente, para que ele também tenha uma informação partindo de você. É uma troca. Você chega como o profissional, o conhecimento técnico, e vai iluminar as ideias dele. Tudo bem? Então, aqui a Wagner, gente já. desculpe Pois não. interromper. Queria fazer uma pergunta para o pessoal, até me ajudar. Em frente ali um pouco depois do shopping, quase em frente, não, no shopping tem uma hamburgueria e eu acho que eu não lembro o nome, ali pelo lado do shopping. O Grupo Era Madeiro, da Madeiro, que é um isso, container? isso. Entra no site da Madeira, o que você acha, Wagner? Opa, vamos lá, vamos lá. A gente não está ganhando royalties para isso, né? Mas vamos lá, Uma Madeiro. ideia, uma ideia. E dentro do shopping tem uma outra hamburgueria, tá? Isso, Eu exatamente. esqueci o nome dele. Também. Você merece um Madeiro hoje. Vamos lá. Já Aí, começou bem. aí fica difícil, né, cara? Aí fica É. difícil.
A Porque, imagem é o nome, já está dizendo tudo. sim, é um Já tá hambúrguer me... em Full HD, é o melhor 4K se bobear, cara. E E assim, outro, ele já tá me dizendo que eu posso pedir, que eu tenho o Madeira App, que tem o iFood, o Uber, o Rappi, ele já tá me dando todas as informações que eu preciso para comer agora, porque eu tenho meia hora de almoço, exatamente. E aí, 20 minutos mais para uma. comer 2 ou 3 lanches desses. Ô, louco, hein? Parabéns. Fácil, Boa hein? sorte. Como tá? Ó, mas assim, gente, é aquela coisa. As colocações do Cláudio, sob o sob este olhar, né? Olha bem que legal. Vamos abstrair o que ele está falando aí. Vamos supor que está na Grande São Paulo, realmente, são, olha, o privilégio de ter uma hora de almoço à vontade ou mais, isso não pertence à realidade paulistana na grande maioria, tá? Muita gente almoça, às vezes, correndo, porque não tem muito tempo. São Paulo é uma cidade que tem, entre aspas, um metabolismo muito acelerado. Não só São Paulo, mas as grandes cidades no mundo todo é assim, né? Então, as pessoas não dispõem desse tempo. E aí é que eu falo, o que é a internet? O que são os números da internet? Quais são as tendências da internet? A internet, seus números e suas tendências, elas refletem um comportamento da sociedade, que reflete o comportamento de cada um de nós, nas suas mais variadas regiões. Então, assim, quando o Madeiro, aqui é uma aula, gente. Então, assim, muito obrigado, Cláudio, pela sugestão, porque eu não ia me lembrar aqui de acessar o site do Madeiro, porque não é um Eu estava me comercial matando aqui gratuito. para lembrar. Pô, e assim, a gente fala, pô, não estamos ganhando nada para fazer propaganda do Madeiro, mas aqui a ideia não é fazer propaganda do Madeiro. Ele está trazendo para a nossa realidade aqui agora uma referência de comunicação persuasiva. Que quando nós falamos hoje, porque é aquilo que eu venho tentando dizer isso e acho que a imagem aqui me ajuda, ela complementa, ela é a cereja do bolo. Somos desenvolvedores, estamos estudando para nos tornarmos desenvolvedores, sim. Mas aqui, será que tem alguma importância para o cliente que está vendo se o banco de dados é em PHP, se é em Python, se é em ASP? Isso tem alguma importância para o cliente no final das contas? Não. Mas esta imagem que está aqui, ela se comunica com o cliente. O back-end vai ser importante aí, o desenvolvimento, para que o seu site tenha um carregamento rápido. A lógica de desenvolvimento, ela ajuda no impacto final, para que seja um código leve, para que o carregamento seja rápido, porque a mesma rapidez que o Cláudio está enaltecendo nesta comunicação, porque aqui, ó, seja objetivo. Se o teu objetivo é vender hambúrguer, então tá aqui, tem um hambúrguer em tamanho grande, destacado, frontal, e as formas de pagamento e de comunicação direta aqui, ó. Ou seja, ele está se comunicando de forma direta. Alguém que está buscando um hambúrguer, ele não precisa procurar mais nada aqui. E o grande desafio hoje, dentro de uma sala de aula, é quando você chega e fala sobre a objetividade e falar que o menos é mais, entre aspas, nesse sentido aqui, ó. O Madeiro, qual é o carro-chefe do Madeiro? Não é hambúrguer? Então ele está colocando de cara aqui hambúrguer, ele está colocando aqui, como o Cláudio mencionou, o aplicativo, iFood, Uber Eats, pronto, acabou. Ele está sendo objetivo. Se o propósito dele é vender e o produto maior dele é hambúrguer, o carro-chefe dele é esse, as pessoas, na grande maioria, vão até o Madeiro por causa disso, é isso que ele está colocando aqui. Não há outra razão de ser que não seja o teu objetivo. Então, agradeço pelo Cláudio pela sugestão e, indiretamente, o Grupo Madeiro, que nem me conhece, né? Não estou fazendo propaganda gratuita, mas ele acaba de fechar um link conosco aqui. Olha a objetividade. O cara entra aqui e ele sai daqui com o objetivo dele, a não ser que, enfim, eu não vi o preço, mas não importa. Quer dizer, importa, mas nesse momento aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: olha as referências que nós tivemos. Nós pegamos 2 exemplos de hamburgueria. Uma que tinha um aspecto meio que evasivo. O que é um aspecto evasivo? É aquele que você entra e, se bobear, você acaba saindo. E você tem aquele que segue uma tendência de momento, tá? É isso quando você para conversar com agências de marketing digital e gerenciamento de tráfego, a primeira coisa que eles falam é uma só: comunicação persuasiva, é direta. A comunicação Esse persuasiva, eu como eu já paro disse, para esse eu paro para ver o menu, viu,
Sim, ô Wagner, porque... que é bem interessante pelo que eu já li aí em cima. E assim, Cláudio, não é só você parar para ver o menu, ele fez você parar. Ele já Exatamente, ele me Ele fez fez parar. você parar. Você está entendendo? É diferente. Por isso que você fala, isso aqui não é feito assim por acaso. Até a combinação de cores, os padrões de cores usados aqui, estão utilizados dessa forma justamente para provocar isso. Olha o Então, nome, assim, Madeiro. Então, tudo, esse designer gráfico aí, Madeiro, você lembra da madeira. O hambúrguer está em cima da madeira, o tom é todo o marrom, enfim. Então, nossa, tem muita informação aí, Wagner. sim, tem muita informação e tudo isso que a gente, que vocês tenham convicção disso. Isso aqui não é por acaso, gente. Em nenhum momento aqui a palavra coincidência ocorre. Aliás, Ah, em uma, design, em marketing digital e internet não há mais coincidência há muito tempo, hein? É tudo metricamente combinado. Manda ver, uma outra Cláudio, fica à coisa, vontade. só mais uma coisa. Hambúrguer, você está procurando hambúrguer. Quando você vê uma imagem dessa, antes de você ver essa imagem, o que, que vem na tua cabeça? Um hambúrguer tradicional que todo mundo conhece, até uma criança que acabou de nascer. Um pão, um hambúrguer, tomate, o queijo e o alface. Eu já comprei. Agora, existe um cardápio que eu sei que existe inúmeras outras opções. Tem o vegano, tem o isso, tem o aquilo, tem um hambúrguer de 1 quilo, enfim, mas eu bati o olho, a imagem de hambúrguer, a primeira imagem que vem para mim de hambúrguer é essa que está aí. E assim, né? Se você estiver montando o teu TCC sobre qualquer outro produto, mesmo que não precisa ser um hambúrguer, mas você se orientar por esta forma de comunicação, você também vai ter o quê? O mesmo impacto. Tudo bem, isso aqui existe uma empresa, uma agência que montou isso, mas você tem uma referência para você começar a ver, olha, isso aqui se comunica melhor com o público do que aquele outro que nós vimos há 15 minutos atrás. E não precisamos ser especialistas nisso. Em uma aula de 40 minutos, isso ficou claro. Mérito do Madeiro, que através da objetividade, e como eu sempre digo, ninguém se comunica de forma tão persuasiva como, por exemplo, um feirante. Aquilo ali é a experiência, tá? E aqui no nosso caso é uma comunicação visual, não tem ninguém falando nada. Então você precisa simplesmente observar isso e na hora de propor o site para o teu cliente, mediante a área de negócio dele, é procurar se inspirar, não é copiar, mas se inspirar nesse tipo de formato, porque é o que está funcionando hoje. Tudo bem? É uma comunicação direta. É hambúrguer? Toma. Não inventa, não dê volta, seja objetivo. Se o objetivo do Madeira é vender hambúrguer, então toma hambúrguer, acabou. Não precisa colocar. Tem uma série de outros fatores aqui, mas eles estão todos em segundo plano. Em primeiro lugar, tem o hambúrguer, que é a essência do Madeiro, o nome da marca em destaque, e aqui, ó, se você está a fim de levar, clica aqui, ó. Como diz me perdoe aqui a concordância, vem em mim, né? Vem em mim. Exatamente. Não tem figurinha, não tem arco-íris, não tem babador, não tem, Não sabe? tem, cara. A É o hambúrguer, é o objetividade produto. fala. É o Pronto. produto, ponto. Primeira coisa que você tem que descobrir do cliente é o produto. O que que você vai vender? Como que é? E etc, etc, etc. Aí depois vem o resto. E olha, aproveitando a deixa aqui, gente, como eu falei, cara, vocês estão aí no segundo. Olha, esse segmento de alimentação, né? Nós temos, se vocês pegarem e observarem o que tem de pequenos, médios negócios aqui na cidade que estão explorando esse nicho de mercado aqui, que dá margem para vocês fazerem muitas coisas em relação ao TCC. E como disse, não é você pensar em ganhar dinheiro nesse momento, não que seja proibido, mas é ganhar experiência, é fazer o teu TCC um trampolim para o teu currículo, fazer disso uma forma de prestar um serviço à sociedade e prestar um serviço a si mesmo. Aproveitem a oportunidade. A pandemia terrível,
mas gerou possibilidades também para quem atua no segmento tecnológico. Vamos aproveitar, gente. Não percam esta necessidade que gera oportunidade. Aproveitem para os TCCs de vocês. E eu acho que essa questão aqui do Madeiro, mais uma vez agradeço o Cláudio aí pela participação, que complementa, né? Como eu sempre digo, a participação de vocês implementa muito as nossas aulas aqui. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa referente a esta questão de se comunicar, de como você pegar informações até antes de fazer essa entrevista com o cliente, para poder ter o que colocar como parâmetro. Eu acho que conseguimos aqui esclarecer melhor o que você deve buscar numa entrevista, o que você tem que imaginar para criar um site, e o que nós temos hoje, ó, a própria internet te disponibiliza parâmetros para você poder criar, para você poder atender. Tudo bem? Voltando para a turma aqui com vocês. Então, aqui tem o fechamento aqui são 10 para as 11 praticamente. Como eu disse, eu não vou colocar nem que está certo, nem que está errado. Nesse primeiro momento, Leslie e os demais que eu ainda vou visualizar aqui, né, na sequência, eu estou considerando isso aqui também como um início, tá? Para que a gente possa também ir ponto a ponto, degrau por degrau, começar a entender como concretizar essa comunicação, primeiramente com o cliente e depois com o público para quem esse cliente vai se comunicar, porque são momentos diferentes, né? Você abstrair do cliente o que ele precisa e colocar também, deixa eu voltar aí antes que eu esqueça, né? Tem que fechar, senão eu fico falando para as paredes aqui. A gente deu um passo, Wagner, na aula passada e demos o segundo muito importante hoje. Então, a gente pode ir para um terceiro. Com certeza, e a nossa ideia é essa. Eu acho que em algumas ocasiões, né, a gente consegue exemplificar de forma mais clara, às vezes fica um pouquinho mais nebuloso, mas quando a gente consegue conectar como foi hoje, bacana. E a ideia na próxima aula é a gente conseguir dar um passinho à frente, um após o outro, né? Buscando esse tipo de exemplo. Mais uma vez, convido os demais da sala que, enfim, quiserem participar, participem. Eu acho que a participação de vocês sempre, como eu coloco aqui, torna, através do diálogo, a aula um pouquinho mais intuitiva, mais, acho que mais dinâmica, né? Fica mais, eu acho que a participação de vocês ajuda, não fica tão expositivo. Alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de esclarecer alguma coisa? Estou à disposição. Igor, Giovana, Denilson, Ezequiel. Opa, estou vendo aqui no chat aqui a colocação do próprio Cláudio, né, do Marcelo, que ia fazer uma ponte conosco aqui com o TCC. Sim, a gente conversa muito, né? Por sinal, essas últimas 2 semanas faz tempo que eu não troco uma ideia com o professor Marcelo, mas um dos objetivos nossos aqui realmente é estar trocando figurinhas o tempo todo, tá? TCC e a disciplina aqui de projeto, porque eu preciso muito do andamento do TCC para poder trazer pontos, né, para a gente trabalhar aqui na aula, beleza? Pessoal, não tendo perguntas, eu, na sequência aqui, disponibilizo o formulário de frequência e, como sempre, agradeço vocês pela participação, pela presença de todos e atenção. Cláudio, obrigado mais uma vez pela contribuição também aí. Valeu? Eu que agradeço, mestre Wagner. Sempre bom a gente estar trocando ideia e fazendo um desenvolvimento com outro olhar, né? Porque se a gente deixar só na mão do professor, às vezes não anda como deveria, porque senão ele vai seguir só o menu. Só que quando você abre o menu, você encontra muita coisa. Concorda? Concordo com você, Cláudio. É uma coisa assim que eu acho inevitável, não porque estamos aqui no ensino remoto, usando o computador como meio de comunicação, mas já falamos sobre isso aqui outras vezes, né? O formato da escola, né? Na verdade, o objetivo da escola, isso não muda nunca, né? Eu acho que tornar possível, aproximar, esse é o papel da escola, mas a maneira como isso acontece, isso vai mudando à medida que o tempo também vai passando. E eu acho que a internet, as telecomunicações, a diversidade de conteúdos hoje, né, de fácil acesso, eu acho que isso torna inevitável a gente começar a mudar a maneira como as aulas ocorrem, né? Então, acho que a tendência, mesmo em sala de aula, é ter esse tipo de coisa cada vez mais latente, vocês parte integrante participativo disso, né?
aquele contexto expositivo continua, mas ele ganha muito mais quando vocês interagem diretamente aqui. A gente agradece e a gente procura atender essas mudanças, né? Atender entendendo o que é necessário, não é uma escolha. Tem que ser assim, né? É uma necessidade. E aquilo, Wagner, se eu falar alguma coisa que eu desconheço, alguma coisa que não está correta, vamos dizer assim, alguma coisa, simplesmente o professor Wagner ele vai dizer, Cláudio, não é assim, é de tal forma. Aí já começa a desenvolver a mente, começa a abrir, aí eu já começo a dar uns primeiros passos com você e todo mundo começa a andar. Não é porque eu tenho que falar, mesmo estando errado, estando certo, estando divergente, eu tenho que falar, porque aí a gente Ajuda, vai né? trocar ideia. Correto. Perfeito. Beleza, então. Perfeito. E mais uma vez agradeço você e a todos aí, né, pessoal, que também, à medida que o tempo for passando, for se sentindo mais à vontade, participem, interajam. Estamos aqui para isso. Senhores, então, estou terminando aqui. Na sequência, disponibilizo o formulário de presença para vocês. Agradeço mais uma vez pela participação e até a semana que vem. Boa noite a todos. Um bom início de semana para todos nós aí. Até mais. Encerrando a gravação aqui.